Olá pessoal, vamos dar início aí a mais uma aula. Então ontem eu deixei para vocês fazerem 2 exercícios em casa e a gente vai corrigi-los agora, tá bom? Então a número 3, calcule o comprimento de uma circunferência cuja medida do diâmetro é 50 metros. Então como que a gente calcula o comprimento de uma circunferência? Então o comprimento de uma circunferência é igual 2 vezes o π vezes o raio. Bom, aí ele deu pra gente o diâmetro, né? Ele não deu o raio. Mas é só a gente dividir o diâmetro no meio que a gente tem o valor do raio. Então, se o diâmetro é 50 metros, o nosso raio vai ser 25 metros. Então, aqui vai ficar 25. Então, o comprimento vai ser 2 vezes 25, 50. Ah, e olha só, dê sua resposta usando o símbolo π. E também aproximando o seu valor para 3,14. Então, ele quer das duas formas. 2 vezes 25, 50. Então, vai ficar 50π. E aí, a gente vai agora usar o π sendo 3,14. Então, 50 vezes 3,14 vai dar exatamente 157, tá? Então, temos aí uma circunferência de 157 metros de comprimento, ok? A letra B fala que o diâmetro é 8 centímetros, então vamos lá. O comprimento é igual 2 vezes o π vezes o raio. Quem que é o nosso raio? Se o diâmetro é 8, o raio só pode ser 4. Então, o comprimento vai ser 8π. Agora, vamos mudar o π para 3,14. Então, 8 vezes 3,14 dá 25,12. Então, essa tá em centímetros, né? Então, o comprimento dela é 25,12 centímetros. A próxima, ele já fala do raio mesmo, né? Ó, o raio é 45 centímetros. Então, o comprimento é 2π vezes o raio. Então, o comprimento é 2 vezes o π vezes... É 45? 45. 2 vezes 45 dá 90. Então, temos aí 90π. 90π, então, vai ser 90 vezes 3,14. Então, 90 vezes 3,14 dá 282,6. Esse é em metros ou centímetros? Centímetros. E a letra D... O raio tem 3,5 decímetros. Então, o comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Então, vai ser 2 vezes o π vezes 3,5. 2 vezes 3,5 dá 7, né? Então, vai ficar 7π. E aí, vamos substituir o π por 3,14. Quanto que é 7 vezes 3,14? 21,98. Então, vai ser 21,98 decímetro. Ok? Muito simples essa, né? Não tem nem como errar aí, né? Corrijam, então, pra gente fazer a 4. A próxima fala assim. Uma das maiores rodas gigantes do mundo é a High Roller, que fica em Las Vegas, nos Estados Unidos. Dar uma volta completa no brinquedo equivale a percorrer uma distância aproximada de 500 metros. Qual é a medida aproximada do raio da roda gigante High Roller? Então, olha só. O que é dar uma volta completa? É o comprimento dela, não é? Então, ele fala que uma volta completa é 500 metros. A gente sabe que o comprimento de uma circunferência é 2 vezes o π vezes o raio. Agora, ele deu o comprimento e ele quer saber o raio. Tá? Então, é só a gente passar aqui dividindo, né? Então, vai ficar assim, ó. 500 dividido por 2π é igual o raio. 500 dividido por 2 dá 250. Sobre π é igual o raio. Vamos substituir o π por 3,14, pra gente saber exatamente aí. Exatamente não, né? Mais aproximado o nosso raio. Então, 250 dividido por 3,14 dá aproximadamente 79,62 metros.
tá? Então o raio aí dessa roda gigante é 79,62 metros. Ok? Muito fácil, né, gente? Muito fácil. Podem corrigir aí. Então, hoje a gente vai ver um pouco sobre a área do círculo, lá na página 452. Eu só tô com medo da minha casa cair daqui a pouco, né? Porque vocês estão ouvindo essa barulheira, dessa reforma, desse barracão que não acaba nunca. Tá tremendo minha casa. Então, área do círculo. O que seria a área do círculo? Antes da gente fazer a área do círculo, vamos relembrar uma coisa. A gente estava vendo até agora o comprimento de uma circunferência. Tá, a gente mudou agora de circunferência para círculo. Qual que é a diferença de circunferência para círculo? Por que a gente não vê a área da circunferência? Porque uma circunferência não tem área. O círculo, ele tem. O que é a circunferência? A circunferência é só uma voltinha. Então, se a gente tem só a voltinha dela, é uma circunferência. Ela não tem um preenchimento lá dentro. Já o círculo tem. Então, pensa numa pizza. Se você tiver só a borda da pizza, é como se fosse uma circunferência. Você não tem lá o recheio. Agora, quando você tem o recheio, aí você tem o círculo. Então, o círculo ele tem um preenchimento. Por isso que o círculo a gente pode calcular a área, tá? Então, que a gente tem alguma coisa ali dentro. A circunferência não tem nada dentro. Então, a gente não pode calcular a área, tá? Então, ele fala, na sessão anterior, nós realizamos a aproximação do comprimento de uma circunferência pelo perímetro de polígonos inscrito a ela, né? Então, lembra, né, que a gente fez na sessão anterior. Com isso, percebemos que aumentando o número de lados desse polígono é possível obter uma aproximação. Lembra que a gente viu que Arquimedes fez isso, né? E ele chegou num valor aproximado de π. E ele fala que para calcular a área de um círculo, a gente também faz isso, transformando aquele círculo em vários triângulos. E aí, ele dá no anexo para vocês uma circunferência e tal. Eu não vou fazer essa atividade com vocês, porque eu acho que assim, longe é difícil da gente fazer, tá? Então eu vou pular essa parte, tá bom? Vocês podem depois recortar esse anexo 3 e fazerem na casa de vocês. Aí pode até me mandar pra ver se tá certo, tá? E responder ali. Mas eu não vou fazer porque eu sei que tem alguns de vocês ainda que ainda tá sem apostila, né? Então, pra não ficar assim, essa bagunça, então a gente não vai fazer. O que a gente descobriria ali na página 453? A área do círculo. Então, a área do círculo, como que a gente calcula? Então, ó, o comprimento da circunferência é 2πr. E a área de um círculo vai ser π vezes o r ao quadrado, tá? Então, é assim que a gente vai calcular a área do círculo, usando π vezes r ao quadrado. O π, a gente vai dar 3,14 muitas vezes, tá? E o r é o nosso raio elevado ao quadrado. Então, lá no número 4 da página 454, você escreva. Lá tem lá, né, o a igual, aí você escreve πr ao quadrado, tá? E aí, a gente já vai fazer o exercício número 3. Porque daí, com o exercício 3, a gente vai praticar isso aí, ok? Então, olha só. Calcule a área dos círculos cujas medidas são dadas a seguir. Dê a resposta usando o símbolo π e também substituindo por 3,14. Então, a gente vai dar a resposta de duas formas, tá? Então, o número 1 fala assim. Pra gente calcular a área de um círculo de raio medindo 4 centímetros. Então, a área, quem que é? π vezes o raio ao quadrado. Ele falou pra gente que o raio mede quanto? 4 centímetros, então vai ficar 4 ao quadrado. Então, quem que é 4 ao quadrado? 16, né? Então vai ficar 16 π. Aqui dá a resposta com o π. Agora vamos dar a resposta com o 3,14. Então vai ficar 16 vezes 3,14. Quanto que é 16 vezes 3,14? 50,24. Então, a área é 50,24 centímetros quadrados. Aqui também, tá? Tem que colocar centímetros quadrados. Ok? Letra B.
Círculo de diâmetro medindo 60 metros. Bom, então agora ele deu o diâmetro. E aí, a gente não quer o raio? É só pegar metade do diâmetro, né? Então a área é igual πr ao quadrado. Então quem que vai ser a nossa área? O R é o raio. Se o diâmetro é 60, o raio é 30. Então vai ficar 30 ao quadrado. Quanto que é 30 ao quadrado? 900. Então vai ficar 900 π. Vamos substituir o π por 3,14. 900 vezes 3,14 dá 2.826. Então a área é 2.826 metros quadrados. Círculo cuja circunferência tem comprimento π centímetros. Então olha só. A gente tem uma circunferência que o comprimento dela é π centímetros. Então olha só. O comprimento de uma circunferência é π, é 2 vezes o π vezes o raio. Ele está falando que o comprimento é π. Então, qual que é o raio dessa circunferência que tem o comprimento medindo π? Vamos isolar o raio. Então, ó, aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar π dividido por 2π é igual a R. A gente simplifica o π com o π, vai dar meio. Então, o raio aqui, ele vai ser meio. Certo? Então, agora a gente consegue calcular a área. A área não é πr ao quadrado, então vai ficar π vezes o raio ao quadrado. Então, a área vai ser 1/4 de π. E aí, a gente vai substituir o π por 3,14. Quanto que é 1/4 vezes 3,14? Vai dar 3,14 sobre 4. E 3,14 sobre 4 dá 0,785. Então, aqui é 785 centímetros. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Olha só, ele deu o comprimento da circunferência, ele não deu o raio. Então, a gente tem que descobrir o raio. Por isso que eu usei aqui a fórmula do comprimento para descobrir o raio. E aí a gente descobriu e substituímos na fórmula da área, tá? E aí deu isso, ó. 1 vezes 3,14 dá 3,14. Daí fica dividido por 4. Aí deu aquilo ali. Ok? Centímetros quadrados. Número 2. Uma pizza com um diâmetro de 20 centímetros foi cortada em 4 fatias idênticas, como mostra a foto e a figura a seguir. Então, ele pegou uma pizza, né, e cortou em 4 fatias. Calcule a área da pizza. Então, qual que é a área dessa pizza? Bom, a pizza é uma circunferência, não é? Esse é o número 2. E é um círculo, né, a pizza. Então, a área é igual a πr ao quadrado. Quem que é o raio? O diâmetro não é 20, então o raio vai ser 10. Então vai ficar 10 ao quadrado vezes π. Então a área é 100 π. Certo? Eu vou deixar como π, tá bom? Não vou substituir o 3,14 não. Cada fatia representa que fração da pizza inteira? Então não dividir em 4 partes? Então cada fatia é 1/4, né? Então, letra B, 1/4. Calcule a área da fatia destacada na figura da página anterior. Então, como que a gente calcula a área da fatia? Bom, a pizza inteira tem uma área medindo 100 π centímetros quadrados. Então, cada fatia é 1/4 dessa área. Então, é só a gente pegar o 100 π e multiplicar por 1/4. Então, ó, aqui tem 1 embaixo, né? Então, fica assim, ó. 100 π sobre 4. Aqui, ó, vai ser a área da fatia, tá? Então, a área da fatia é 100 dividido por 4 dá 25. Então, é 25 π centímetros quadrados. Ok? Letra D.
qual é o comprimento do arco AB assinalado em vermelho na figura? Então, o arco AB, ele representa 1/4 desse comprimento, né? Se a gente pegar o comprimento inteiro, é o comprimento total da pizza. Como a gente dividiu em 4 partes, ele quer o comprimento de 1/4. Então, a gente calcula o comprimento da pizza inteira e descobre quanto que é 1/4 desse comprimento. Então, o comprimento é 2πr, não é? O R a gente já viu que é 30. 10, né? Ele mede 20? Deixa eu ver aqui. 20, então o diâmetro é 20, então aqui é 10. Então o comprimento é 20 centímetros. Então, pra gente saber a medida do arco, qual é o comprimento do arco? Então, o comprimento do arco é igual a 1/4 de 20, né? 20. Tá? É 1/4 de 20. Então, aqui tem 1 embaixo, então o comprimento do arco é 20 vezes 1, 20. 4 vezes 1, 4. 20 dividido por 4 dá 5π centímetros. Certo? Bem facinho, né? Eu vou apagar então pra gente fazer a número 2, tá? Copiei isso aí então, na número 1. Na verdade, aquela era a número 2, né? A gente vai fazer a número 3. Então, copiei a número 2, né? E vamos fazer a número 3. Calcule a área e o perímetro do setor circular representado na figura abaixo. Então, o setor circular representado ali, ó, é do Q até o P, né? É aquela parte que tá em roxo. Tá, como que a gente vai calcular a área e o perímetro? Bom, vamos começar com a área, que foi o que ele pediu, né? Então, olha só. Uma circunferência ou um círculo, ele tem 360 graus. Tá vendo que ali ele tirou 120 graus? Então, a gente ficou com quanto? Com 240, né? Bom, 240 é 2/3 de uma circunferência. Ai, como que eu sei disso? Bom, a gente pega o 360, que é tudo, né? E a gente divide pelo 120. Quanto que dá 360 dividido por 120? A gente pode simplificar aqui. Aí aqui vai dar 3, né? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Tá. Então quer dizer que essa circunferência foi dividida em 3 partes. Uma parte é o 120. As outras 2 partes é o que tá ali em roxo. Então o que tá em roxo é 2/3 da circunferência ou do círculo, tá? Então, como que a gente faz para calcular a área e o perímetro da parte roxa? Então, a gente pode calcular a área e o perímetro de tudo e multiplicar por 2/3, que aí a gente descobre o que a gente quer. Foi basicamente parecido com o que a gente fez na pizza ali, tá? Então, vamos lá. A área. A área é πr ao quadrado. Quem que é o nosso R? O nosso R é 6. Então, vai ficar 6 ao quadrado. Então, a área de tudo, né, vai ser 36π. E a área da parte roxa ali, que ele fala, né, do setor circular. Então, a área do setor circular vai ser 2/3 de 36π. Então, quanto que dá isso? Eu posso simplificar esse com esse, aqui vai ficar 12, né? 2 vezes 12, 24. Então, vai ficar 24π centímetros quadrados. Então, essa é a nossa área. E qual que é o nosso perímetro? Então, o perímetro é o comprimento, tá? Então, o perímetro ou comprimento é 2πr. Então, o perímetro é 2 vezes π vezes o r, que é 6. Então, vai ficar 12π centímetros. Só que isso aqui é da circunferência inteira. A gente quer ali do setor circular. Então, o perímetro do setor circular é 2/3 dos nossos 12π. A gente pode simplificar aqui, né, que vai dar 4. Então, o perímetro do setor circular é 8π centímetros. Observe que aqui a gente colocou centímetros quadrados, porque a gente está falando de área. Aqui a gente colocou apenas centímetros, porque está falando de comprimento, tá bom? Ok.
Agora vamos fazer a número 4. A número 4 fala assim, ó. Na figura abaixo, ABCD é um quadrado de lado medindo 4 centímetros. E o arco da circunferência desenhado tem centro no vértice A. Calcule a região, calcule a área da região destacada em cada caso. Então, olha só. Isso aqui, se você observar, ó, são circunferências, né? Ela foi dividida aqui em 4 partes, né? E a gente pegou 1/4 dela. Então, é só a gente calcular 1/4 da circunferência para saber a medida dela, não é? Dessa área aqui. Ó, ela seria isso aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. A gente pegou 1/4. Então, ele fala que o raio dela é 4 centímetros, que é o lado do quadrado, né? Então, quem que vai ser a área? A área vai ser πr ao quadrado vezes 1/4, né? Porque a gente vai pegar 1/4 dessa circunferência. Então, o raio é 4. Quatro ao quadrado, 16. Aí aqui vai ficar sobre 4. 16 dividido por 4 dá 4, né? Então, ela tem 4π centímetros quadrados de área. Ok? A próxima, ele quer que a gente calcule agora essa área aqui. Bom, a gente já sabe que isso aqui tem área 4π centímetros quadrados. E isso aqui, quanto será que tem? Bom, eu não sei. O que eu sei? Que esse quadrado tem lado 4. Eu posso descobrir a área do quadrado e tirar a parte da circunferência, que eu sei que mede 4π centímetros quadrados. Então, vamos lá. Então, para calcular a área aqui, eu vou fazer a área do quadrado menos a área do setor circular ali. Então, vamos lá. Qual que é a área do quadrado? É 4 ao quadrado, né? É menos aqui. E a área da circunferência é 4π. 4 ao quadrado, 16. Então, vai ficar 16 menos 4π centímetros quadrados. A gente não pode subtrair, porque aqui tem um π, tá? Se você multiplicar aqui por 3 por 14, aí até poderia subtrair, tá bom? Agora ali, qual será que vai ser a área dessa figura ali? Bom, olha só. Se eu tivesse pego isso daqui, ó, seria 1/4 da nossa circunferência. E daí essa medida seria 4π centímetros quadrados. Só que ele tirou essa parte. Quem que é essa parte aqui? É exatamente a metade do quadrado. Então, o nosso quadrado não mede 16, o lado é 4, né? Então, ele não mede 16 centímetros quadrados de área. Então, é só a gente tirar metade. Qual é a metade de 16? É 8, né? Então, aqui mede 8 centímetros quadrados. Então, a área ali, aqui é a letra C, tá? Aqui é a letra B e aqui é a letra A. Então, a área aqui vai ser a área do setor circular menos metade da área do quadrado. Então, a área do quadrado sobre 2. Então, vamos lá. A área do setor circular é 4π. E aí, a área do quadrado é 16. Então, 16 dividido por 2, que a gente sabe que vai dar 8, né? Então, vai ficar 4π menos 8 centímetros quadrados. Ok? É fácil essa também, né? Não é muito difícil. Então, aqui, a número 5 diz o seguinte. No paralelogramo tubo, desenhado a seguir, o lado TU mede 8 centímetros, que é essa daqui, e a altura aqui ela é 5 centímetros. Os arcos da circunferência têm centro no ponto T e U, e seus raios medem 4, tá? Então, eles têm centro aqui. Bom, aí ele quer que a gente calcula a área da região verde aqui, né? Como que a gente faz isso? Olha só. Eu consigo calcular a área do paralelogramo, né? Fazendo 8 vezes 5 ali, tá? Deixa eu voltar aqui na minha figura. Daí, a gente quer saber a área do verde, né? Então, eu vou ter que tirar essa área aqui e essa área aqui. Bom, como que a gente faz isso?
Vamos pensar o seguinte, ó. Esse ângulo aqui, tudo isso daqui, né? Mede 180 graus. Então, se aqui eu tenho um ângulo alfa, aqui o meu ângulo mede 180 menos alfa, certo? Beleza. Essa reta aqui, ela é paralela com essa. Então, se aqui mede alfa, aqui também mede alfa, porque elas são paralelas. Então, o que acontece? Eu consigo pegar essa circunferência e encaixar ela aqui. E aí, ela vai dar exatamente aqui. Vai ficar metade de uma circunferência. Então, juntando isso com isso, dá metade de uma circunferência. De uma circunferência de raio 4. Então, o que acontece? Se eu fizer a área do paralelogramo menos metade dessa circunferência aqui, eu descubro a área verde, tá? Então, vai ser a área do... Então, a área verde, né, a área que a gente quer saber, é igual à área do paralelogramo menos a área da nossa circunferência. Qual que é a área do paralelogramo? 8 vezes 5. A gente viu isso no módulo anterior, né? E da circunferência? πr ao quadrado dividido por 2, né? Porque a gente quer metade aqui. Então, aqui é metade da circunferência, tá? Então, πr, então π é 4 ao quadrado dividido por 2. 8 vezes 5, 40. 4 ao quadrado, 16, dividido por 2, 8. Então, vai ficar 40 menos 8π. É centímetros? É. Centímetros quadrado, porque é área, né? Então, essa é a área da parte verde ali. Ok? E aí, eu deixei pra vocês fazerem em casa a página 463, o exercício 6 e o exercício 7. Deixa eu ir lá pra gente ver. O exercício 6 fala assim: a roda de uma bicicleta tem 26 polegadas de diâmetro, sabendo que uma polegada tem 2,54 centímetros, calcule quantos metros uma pessoa percorre quando a roda da bicicleta dá 100 voltas. Esse aí você tem que pensar, eu não vou nem explicar porque é pra fortalecer o raciocínio, né? Então vamos pensar, ele é simples de fazer, tá? Não é difícil não. E a número 7 fala, nas figuras a seguir, o ponto O representa o centro, calcule a área do círculo. Então, calcular a área, você já tem a formulinha aí, né? É só calcular. Certo, pessoal? E aí, agora eu quero falar uma última coisa. Na terça-feira, eu tava corrigindo as avaliações de vocês. E o que acontece? Muita gente, muita gente acabou errando naquela questão que pedia para colocar os pontos. Vou até abrir aqui a avaliação, tá? Ela dava lá um plano cartesiano e pedia para você colocar os pontos. O que eu percebi naquela questão? Que vocês sabem descobrir os pontos. Vocês não tem problema nenhum. Então, por exemplo, assim, ó. Tava lá o plano cartesiano, né? Vamos por 1, 2, 3. Aí aqui 1, 2, 3. Aí vamos supor que tinha um ponto. Vou até ver um que tinha mesmo, ó. Tinha o ponto D, por exemplo. Ele tava aqui, ó. Ele tava aqui. Aí você sabe, né? Que a coordenada para X é 2 e para Y é 1. Isso, pouca gente errou, tá? Então, eu percebi que vocês souberam localizar. Então, o X é 2 e o Y é 1. E aí, no que vocês erraram? Na hora de escrever. O que acontecia? Muita gente colocou assim, ó. X, aí colocava assim, 2, Y, 1. E fala quando que eu fiz isso na lousa com vocês. Em que aula que eu ensinei a escrever assim? Não ensinei a fazer assim, não. Como que a gente escreve coordenadas? Entre parênteses. Então, ó, aqui era o ponto D, tá? Então, você coloca assim, D, abre parênteses. Eu lembro que numa aula eu até falei assim, gente, não coloque igual aqui. Realmente, ninguém colocou igual, mas também não fez desse jeito, né? Então, ó, põe aqui D, ó, isso aqui tá errado. Qual que é a coordenada X? Primeiro a X. A coordenada X é o 2, né? Quem tá nesse eixo. E a coordenada Y é o 1, então vírgula e 1.
Teve gente que colocou primeiro o Y, depois o X, eu dei errado, porque tá errado. Teve gente que colocou dessa forma aqui. Dessa forma eu até considerei um pouquinho, acho que eu dei um 0,2, não sei, na questão. Porque, né, soube quem era o X, soube quem era o Y, mas não soube escrever direitinho aqui. Teve uma pessoa, que eu não vou lembrar quem que é, que até colocou, só que pôs assim, ó, 2 e 1. Não colocou por vírgula. Eu também considerei um pouquinho, mas tá errado, gente. Não é um traço. Isso aqui fica parecendo um -1. Não é -1, né? Ele é positivo. Então, não é para separar com traço, não é para escrever X, Y, tá? Não é. É para escrever dessa forma aqui, ó. O ponto, abre parêntese, o X e o Y. Se colocar primeiro o Y e depois o X, tá errado. Tá muito errado, tá? Então, é dessa forma. Agora já foi a avaliação, né? Mas saibam disso, ano que vem vocês vão ver mais plano cartesiano. Esse ano também vai ter a prova do ângulo, né, que vocês vão fazer. Então, saibam que é dessa forma que escreve, ok? Eu fiquei bem assustada que, nossa, eu acho que umas 2 pessoas só que escreveu certo. O restante escreveu tudo errado. E não é por digitação, né, porque é bem fácil colocar um parêntese aí no computador, né? Ou até no celular mesmo. Ok, pessoal, então foi essa informação que eu queria dar pra vocês, tá? Porque às vezes você vai ver aqui, vai ver, né, a sua nota e ver alguns descontos ali em algumas questões. E essa aqui foi uma que eu descontei ponto pra quem fez a anotação errada, tá bom? Então é isso, gente, por hoje, tá bom? Tenham um ótimo dia, bom fim de semana aí pra vocês. E aí, segunda-feira, a gente volta com mais aulas e a gente finaliza aí esse módulo que a gente tá trabalhando, ok? Então é isso, bons estudos, bom fim de semana e até segunda-feira. Tchau!